pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade curricular do curso de Cybersistemas e Internet das Coisas. Nessa unidade curricular, nós iremos trabalhar fundamentos da informação e comunicação. Porém, existe uma pequena divergência no título da unidade curricular. No título, atualmente está aparecendo Fundamentos da Informática e Comunicação. Já foi solicitado a correção e em breve serão feitas as alterações lá no título para que fique correto. Porém, isso também não vai mudar em nada o conteúdo aqui que está inserido na plataforma. Na primeira parte do módulo 1, a gente vai tratar da documentação técnica na indústria. Como sempre, os nossos capítulos, eles começam sempre com uma contextualização, onde é apresentado um problema. E ao longo do desenrolar aqui do capítulo, vocês vão adquirir todo o conhecimento necessário para apresentar uma solução para o problema proposto. Dessa forma, vamos começar então a trabalhar um pouco aqui nos tópicos que nós devemos conhecer aqui referente a esse capítulo. Falaremos, em primeiro lugar, da estrutura organizacional. As organizações, elas costumam ter duas estruturas, uma estrutura formal e uma estrutura informal. A estrutura organizacional formal é aquela onde temos lá um fluxograma que aparece a função de cada indivíduo dentro da corporação, né? E a informal é aquela estrutura que é criada a partir do relacionamento social das pessoas que fazem parte dessa estrutura. Então, nós formamos a estrutura formal, é uma estrutura toda documentada, e a informal é aquela estrutura mais baseada no relacionamento entre os membros ali de uma corporação. Inclusive, olha só, temos até aqui um pequeno questionamento, vamos refletir um pouco sobre ele. Na empresa, os processos são formalizados por meio de documentos técnicos. Essa formalização vai ser necessário tanto na estrutura formal quanto na estrutura informal. Esse contexto é verdadeiro ou falso? Ele é falso, né, pessoal? Ele é falso porque os processos informais, eles não são documentados. Um processo informal, por exemplo, você vai lá tomar uma água, um café, encontra alguém ali pelos corredores ou ali na área ali onde você está tomando o café e você discute alguma coisa, um assunto qualquer com essa pessoa ali, relacionado ali aos processos, às atividades da empresa. Aquilo ali não gera uma documentação, aquilo ali foi uma conversa informal. Então, é por isso que é falso, porque as conversas informais, elas não geram registros. Tudo que gera os registros são as conversas formalizadas. Temos também, dentro das corporações, as pessoas, né, que fazem parte da estrutura, elas têm responsabilidade, cada pessoa tem uma responsabilidade bem definida. Então, você imagina uma corporação onde as pessoas não é definido exatamente o que a pessoa faz. Ficaria bem desorganizado, né? Vamos descer mais um pouco, né? E agora vamos falar aqui de um sistema de comunicação, como basicamente deve funcionar um sistema de comunicação. Os sistemas de comunicação aqui, não estamos falando de telecomunicações, tá? Um sistema geral, genérico. Ele tem uma fonte. O que é a fonte? A fonte é a mensagem que você quer transmitir. O transmissor,
aqui nesse exemplo é uma pessoa, o canal de comunicação, que pode ser um documento técnico, um manual, um relatório, alguma coisa nesse sentido. O receptor é a pessoa que vai receber esse documento, e o destino é o setor a qual esse documento deve ser direcionado. Então, aqui nós temos uma estrutura básica de comunicação. A documentação técnica mais comum, mais empregada dentro das corporações são catálogos, relatórios, ordens de serviço e normas técnicas. Existem outros, porém esses são os mais usuais. Aqui então vou rolar aqui, mas temos aqui uma série de vídeos explicando cada um desses documentos, e é indispensável que vocês assistam esses vídeos assim que possível. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um catálogo, né? Um catálogo de um sensor, por exemplo. O que tem ali nesse catálogo? Tem as informações técnicas do sensor: dimensão, tensão de trabalho, potência, como deve ser instalado, quais são os cuidados que você deve possuir. São algumas das informações que você encontra nos catálogos. Sempre que você for especificar um componente, sempre os catálogos devem ser consultados. Antigamente, a gente solicitava catálogos aos fabricantes, e os fabricantes, os fornecedores, nos enviavam os catálogos e eles eram arquivados de forma tradicional dentro das empresas. Atualmente, os catálogos eles são digitais, né? Se você tem um equipamento e você precisa consultar o manual de instruções, ver um catálogo, o mais provável é que você vai encontrar esse catálogo na internet. Então, vai lá no buscador, no Google, por exemplo, digita lá o nome do componente, o código do componente que você está buscando, e você vai ter acesso ao catálogo. Inclusive, no nosso caso, né, que estamos falando aqui de cybersistemas e IoT, nós muitas vezes vamos consultar catálogos de componentes eletrônicos, e nessa circunstância o nome empregado não é catálogo, e sim datasheet, né? O datasheet que tradução direta seria a folha de dados, é nada mais nada menos do que um catálogo também, né? Então o datasheet é muito comum aí na área de elétrica, eletrônica. Você vai consultar o datasheet de alguma coisa. Então, se você escreve, por exemplo, a palavra datasheet seguido do código de um componente qualquer, vai ser apresentado a você toda a documentação ali que você precisa saber a respeito daquele componente que você está pesquisando. Imagine, por exemplo, você quer saber como funciona determinado microprocessador ou determinado microcontrolador. Então você vem lá no Google, por exemplo, e digita lá o código do componente que você está buscando, e você tem ali todas as informações necessárias daquele dispositivo. Então aqui temos mais um videozinho explicando bem detalhado. Aqui a gente tem um modelo de relatório, né? Então o relatório é sobre algo que já foi feito, ele é uma descrição de algo que já foi construído, que já foi executado. O relatório, você não relata coisa que será feita ainda no futuro, você relata o que já foi feito. Então pode reparar, né, que o relatório, tipo assim, foi verificado às 14h30, etc, etc. Então ele está relatando algo que já aconteceu. Então, essa é uma característica de um relatório.
E nós temos aqui o exemplo de um relatório. Aí descendo um pouco mais, temos aqui mais um vídeo, agora falando da ordem de serviço. Não se esqueçam de assistir esse vídeo. E aqui então nós temos um exemplo de ordem de serviço. É lógico que cada corporação tem seus próprios modelos de relatórios e ordens de serviço, mas de forma geral eles costumam ter basicamente campos bem semelhantes. Um campo, por exemplo, que você encontraria aí numa ordem de serviço é a prioridade alta, prioridade média, baixa, se é urgente, se não é urgente, qual é a data da solicitação, data da aprovação, tem que passar ali por uma aprovação em alguns casos, qual é o status, né, se está aguardando, se está concluído. O mais importante de tudo, a descrição da solicitação, você tem que descrever ali da forma mais fiel possível o que você precisa dessa solicitação, quais são as áreas envolvidas, também a alocação de recursos, quais os recursos necessários para a execução dessa ordem de serviço e, por fim, as pessoas envolvidas com essa ordem de serviço assina aqui a ordem de serviço atestando aqui o conhecimento sobre ela. Isso é apenas um exemplo, mas em geral ela é bem comum esses campos aqui serem encontrados em ordens de serviço. Temos também aqui um outro relato, né, um outro vídeo que expõe agora a norma técnica. As normas técnicas, por exemplo, são documentos, né, que basicamente você tem a norma ali. Então, você gostaria, por exemplo, de instalar ali um sistema vai instalar, por exemplo, um corrimão. Um exemplo, instalar um corrimão. Existe uma norma que rege ali a instalação de corrimão, como um corrimão deve ser. Então, ali existe um documento. Você vai instalar, por exemplo, um sistema de descarga, de proteção contra a descarga atmosférica. Ali existe também uma norma técnica que diz como exatamente deve ser feito. Vai instalar uma lâmpada, um circuito elétrico, um condicionador de ar, sempre tem uma norma regindo. Temos aqui um vídeo também detalhando essa situação. Bom, e por fim, chegamos aqui ao final desse capítulo, né? Desse capítulo não, da primeira parte desse capítulo, onde vocês agora têm que apresentar uma solução para o problema que foi proposto lá no início. Essa unidade curricular que a gente está trabalhando, que são fundamentos da informação e comunicação, envolve muito mesmo leitura e interpretação do que está sendo lido. Então, esse vídeo foi uma explanação bem rápida sobre o tema, mas 99% do trabalho aí vai ficar com vocês mesmo, tá? Lendo com bastante atenção todo o material disponibilizado aqui na plataforma. Até mais, pessoal. Em breve voltaremos com a segunda parte desse capítulo. Um abraço a todos. Pessoal, continuando então com fundamentos da informática e comunicação, agora a gente vai falar dos documentos técnicos adequados. Começamos aqui com uma nova contextualização de um novo problema. E ao longo do capítulo, vocês vão adquirir os conhecimentos necessários para apresentar uma solução para o problema proposto aqui. Então vamos descendo aqui e ver aqui quais os conhecimentos, né, quais alguns dos conhecimentos que vocês terão que adquirir para apresentar uma solução para o problema proposto aqui no início do capítulo.
Algumas dessas documentações técnicas que nós devemos conhecer são, por exemplo, as solicitações de compras, manuais de fabricante, descritivo técnico, fluxogramas, etc. Esses são apenas alguns dos documentos. Então, temos aqui a solicitação de compra, que sempre que você precisa, por exemplo, adquirir alguma coisa, isso deve ser documentado. Na verdade, todos os processos dentro de uma corporação devem ser documentados. Então, um dos documentos que nós devemos preencher é a solicitação de compra. Na solicitação de compras, depende, varia um pouco de empresa para empresa, mas de forma geral as informações são basicamente essas que aparecem aí na tela para vocês. Que, por exemplo, seria o setor, o responsável, né, o telefone, o e-mail, basicamente ali os dados de contato da pessoa que está solicitando. A justificativa da compra, né, por que você precisa, o item 1, 2, 3, e a quantidade, 5, 6, 7, e a descrição. Para preenchimento da descrição, você tem que ficar muito atento, porque na maioria das vezes a pessoa que efetivamente vai efetuar a compra, ela não é da área, né? Muitas vezes ela não é da área técnica, e se você não coloca aqui na descrição as informações corretas, é muito provável que você vai receber ali uma mercadoria que não atende todos os requisitos. Pelo menos não, você vai receber uma mercadoria, produto que não era exatamente o que você estava imaginando. Então você deve se cercar de todos os cuidados, né, na hora do pedido, para que o fornecedor não envie algo diferente daquilo que você imagina receber. Então temos que ser bem detalhistas aqui, porém evitar sempre que possível a especificação de uma marca em questão. Você deve fazer a solicitação com o maior número de informações possíveis, mas também que não fique travado, né? A gente fala engessado, uma determinada marca, exceto em algumas situações específicas. Nós temos também um outro dispositivo, né, que é o manual do fabricante. Sempre que você for instalar um equipamento, você deve consultar o manual do fabricante. Mesmo que você já tenha instalado equipamentos semelhantes àquele, é sempre bom dar uma consultada no manual de instruções, porque às vezes tem ali algumas pequenas mudanças sutis que precisam ser entendidas ali no manual, correndo o risco até de causar danos ao equipamento se não observados essas alterações. O outro documento também, né, que vocês devem conhecer, é o descritivo técnico. O descritivo técnico é como se fosse um datasheet também, né, mais breve, digamos assim. Ele traz ali uma descrição do equipamento com as suas principais características. Um outro documento também são os fluxogramas, né? Então, existem fluxogramas de processos, fluxogramas de ações ali que serão feitas, fluxograma de entrada e saída de algum produto numa determinada linha. Então, o fluxograma também é uma outra documentação muito empregada ali no ambiente corporativo. E o fluxograma, ele tem lá uma simbologia que já é padronizada. Então, quando você olha na simbologia do fluxograma, já existe um padrão, né? Por exemplo, qual é o símbolo que aponta a entrada e saída, o que corresponde à atividade de tarefa, o que representa uma decisão, né? E etc.
rolando mais um pouquinho, mais alguns questionamentos, e chegamos ali ao término dessa segunda parte do módulo 1, onde vocês até então já devem ter adquirido o conhecimento necessário para apresentar uma solução para esse segundo problema. Pessoal, como eu já disse no módulo anterior, na primeira parte, 99% de todo o trabalho aqui é com vocês, pois o documento aqui em questão, o capítulo em questão, é uma análise, né, uma leitura bem detalhada para você conhecer os detalhes ali dessas documentações. Então é um conteúdo bem tranquilo, porém exige ali uma leitura com bastante atenção. Um abraço, pessoal, e até a próxima parte do módulo 1. Temos ali uma terceira parte que vamos ver logo mais. Um abraço e até mais. Pessoal, continuando então, fundamentos da informática e comunicação. Estamos aqui na terceira parte do módulo 1, né, a parte final. Logo na sequência vocês terão a avaliação para ser feita aqui referente a todo esse conteúdo que vocês viram aqui, que é a avaliação personalizada. Nessa parte aqui, nesse módulo, nós vamos trabalhar aqui a leitura e interpretação de documento técnico. E começamos essa parte do capítulo, assim como as demais, contextualizando um problema, né? Então temos aqui um problema. Basicamente, o rapaz que aparece aqui, o personagem, leu um documento, interpretou errado e por conta disso cometeu uma falha lá na execução de um trabalho. Vocês vão ler aqui com bastante atenção todo o conteúdo e no final vocês devem apresentar uma solução para o problema proposto, ou seja, explicar ali o que aconteceu, porque ele interpretou de forma errada o documento que ele tinha em mãos. Então, aqui é uma questão de leitura e interpretação de texto. Todo esse capítulo, né, vocês devem ler com muita atenção, né, porque são informações muito importantes e vocês vão precisar dessa leitura bem detalhada para entender os conceitos e apresentar ali as soluções que estão contextualizadas aqui no capítulo, né? Temos aqui as técnicas de intelecção de texto, ou seja, que são as técnicas ali para você compreender de fato o que está escrito. Então, quando você pega um texto, você de fato tem que entender o que está escrito ali, tá? Então, ler e entender. Isso são chamados ali de técnicas de intelecção, todo esse processo de entendimento desse texto. Para que isso aconteça, vocês vão passar ali pela análise textual, né, que é a etapa de preparação, de compreensão de um texto. Então, vamos aqui detalhadamente ler isso aqui, né, explicando, como eu já havia dito, esse capítulo basicamente você deve se concentrar aqui na leitura. Aqui temos uma etapa que é da coerência textual, né? Você tem que analisar se o texto em si é coerente. Estou descendo, depois se o texto é conciso. Também temos a temática para trabalhar. Análise interpretativa, né, que uma pessoa lá ele diz alguma coisa e você tem que sim, o ideal seria que você entendesse exatamente o que a pessoa diz. Talvez em algumas circunstâncias você precisa mudar a forma que você diz algo para que o receptor entenda exatamente o que você quer dizer. É o exemplo aqui das figurinhas que nós temos aqui.
coerência interna, profundidade no tratamento do tema, validade, relevância e da argumentação e da contra-argumentação. Pessoal, então aí no final do capítulo aqui, vocês vão apresentar uma solução para o problema proposto. Pessoal, aqui então, nesse momento, igual aos demais, 99% de todo o trabalho aqui que deve ser feito nesse capítulo é uma boa leitura e a aplicação das técnicas que são mostradas aqui nesse capítulo, para que você entenda a documentação, né? Entenda ali um texto, interprete ele de forma correta e ao término ali consiga apresentar ali uma solução para o problema proposto. Estamos aqui na plataforma, se seguirmos adiante, chegamos aqui então na avaliação, né? Vocês devem responder essa avaliação. Pessoal, então vamos voltar aqui um pouco. É isso, pessoal. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês aqui foi uma apresentação aqui bem rápida, né? Eu não tenho muito o que ficar comentando. Na maior parte do serviço aqui é a leitura mesmo, interpretação de todo o material que está compartilhado aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até mais.